Olá, mentorados! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E antes de começar com o conteúdo, eu quero fazer uma recomendação para vocês. Você que está fazendo qualquer curso conosco ou há alguma mentoria, eu recomendo que você leia esse livro da minha autoria, Paternidade Restaurada. Essa aqui é a primeira edição, nós estamos na... A terceira edição, ela já vem com 3 capítulos adicionados, então você já vai comprar a edição atualizada. Esse livro é muito importante para você, se você está fazendo algum curso ou mentoria conosco. E esse aqui também, Destronando o Bezerro de Ouro. Esse conteúdo vai te ajudar em todas as aulas a assimilar o conteúdo e entender onde nós queremos chegar com todo esse ensino que nós estamos oferecendo através da nossa plataforma do nosso ministério, tá certo? Então, quero deixar aqui já claro para vocês, o nosso ministério, ele é um ministério apostólico fundado na Noruega. Eu represento esse ministério no Brasil, mas nós já estamos em mais de 30 países. Representantes autônomos, o que é isso? Não existe padronização. Cada pessoa anda na sua vocação e tem autonomia de trabalho para andar naquilo que é proposto para cada um. Então nós não temos uma padronização pastoral, uma padronização de igrejas. Tem alguns países que são igrejas físicas, outros não têm igreja física, outros são ministérios, outros são pessoas que são profissionais liberais. Então, se você que está assistindo agora, você não tem ainda, você não faz parte de um ministério, você não tem ainda um grupo para você andar junto, para desenvolver sua vocação, para desenvolver seu chamado, ou qualquer outra área da sua vida, eu te convido a caminhar conosco até que você tenha convicção e certeza de que é o lugar para você estar, tá bom? Hoje eu vou falar alguma coisa um pouco relativo ao o capítulo 2 desse livro, ele fala o seguinte, ó, livro do Bezerro de Ouro, né? Trazendo à luz a complexidade da compreensão além da superfície, tá? Eu anotei alguns tópicos aqui para me ajudar a seguir uma sequência para vocês. A diferença entre concordar e compreender. Concordar é a aceitação superficial e intelectual, e compreender é um mergulho profundo, análise crítica e aplicação prática. A partir daí a gente já conseguiria fazer toda a aula, porque o que tem nos impedido de chegar naquilo que Deus tem nos proposto? A análise superficial, a nossa concordância e discordância em relação às coisas. Eu vou dar um exemplo do que seria isso, tá? Se eu perguntar para você hoje qual partido você apoia ou qual partido você vota, acredito eu, pelo menos uma grande parcela das pessoas me diriam X ou Y. E se eu perguntasse por que, a pessoa me responderia por causa disso ou disso. E se eu tentasse aprofundar o assunto, por exemplo, então me dê 4, 5 pautas que esse partido propõe. Depois eu perguntasse, dessas pautas que ele propõe, onde você vê essas pautas sendo rodadas e funcionando na sua cidade, por exemplo. Depois disso, como você acompanha isso acontecendo, entende? Então ia chegar um determinado momento que é possível que a pessoa se desiludisse e se decepcionasse com esse posicionamento dela. Então a maior parte dos nossos posicionamentos são porque temos compreensão muito superficial daquilo que a gente está defendendo. Assim acontece com as denominações. Eu gostaria muito que você lesse esse livro aqui inteiro. Esse livro tem pessoas que pensam, né, em algumas situações quando ele foi lançado, por causa do nome, por causa do meu posicionamento, algumas pessoas pensaram que era um livro que iria tirar as pessoas da igreja, né? Na verdade, eu entendo que é o contrário. Elas vão entender o que é a igreja de Cristo, é um corpo orgânico, porque todas as pessoas que nascem de novo, elas fazem parte agora de um corpo que é o corpo de Cristo, independente de qual denominação você faça parte. Então, quando você entende por baixo da superfície o que é o corpo de Cristo, porque ainda existem pessoas que
como eu expliquei aqui agora, a compreensão superficial. Ela não concorda com coisas, ela não compreende, é diferente. Então ela avalia a igreja seguinte: olha, essa igreja aqui, vou dar um exemplo de uma que eu fiz parte, uma igreja histórica reformada. Então, essa igreja aqui, ela tem 500 e tantos anos, então ela é histórica, então ela tem a verdade, então nós somos a verdade, né? E ela não, que ela lá é uma neopentecostal, então eles abordam um determinado tema, eles desconsideram os temas que nós consideramos, então eles não são de Deus, eles são do diabo. E essa compreensão superficial é a mesma coisa que acontece na hora da política. É a mesma coisa. Então, nós precisamos, e nós temos à disposição o Espírito Santo que habita dentro de nós, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós temos essa capacidade de ir além, mas nós desprezamos. E por que desprezamos? Porque existe uma barreira entre o superficial e o profundo, que é o ego. Por que o ego? Eu. Porque se eu for além, pode ser que a minha convicção esteja errada. E inconscientemente eu evito esse lugar de compreensão, porque eu vou ter que derrubar os meus ídolos. Porque a maior parte dos nossos ídolos se mantém de pé em nosso coração por causa das nossas convicções erradas. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar eu me formei em Relações Internacionais, ela é um pouco mais específica do que as ciências políticas, né? As ciências políticas, os assuntos são mais amplos. A Relações Internacionais, ela é mais voltada para a pessoa que quer seguir na área de diplomacia. Então, o que acontece? Até porque para você, uma faculdade que se recomenda a ser feita, se você quer prestar concurso, por exemplo, para o Itamaraty, é essa faculdade, Relações Internacionais. Então, depois que eu comecei a estudar e comecei a me aproximar de pessoas que trabalham dentro da diplomacia, eu entendi que não existe posicionamento ideológico da cúpula em si. O posicionamento ideológico, ele funciona para manipular as massas. Então, por exemplo, você acredita mesmo que um líder mundial, um líder de uma nação, uma superpotência, para ele, independente de qual ideologia ele pregue para a nação, no final ele vai focar no poder. Seja um poder alternante, né, que ele tem que ficar 4 anos e sair, ou 5 anos, seja um poder tirano, que seria ele ficar até morrer. Seja um ou outro, o alvo sempre é o poder. Sempre é manutenção do poder. Então, quando você entende o jogo do poder, você começa a ver que, independente de esquerda ou direita, você vai ver que debaixo da esquerda existem centenas de linhas de pensamento e dentro da direita existem centenas de linhas de pensamento. Entre eles discutem e debatem sobre o que é melhor para eles e não para o povo. E no final das contas, sendo o outro, o país sofre com algumas linhas, sofre menos com outras linhas, mas nunca é sobre o povo. O povo é só uma massa de manipulação, é quem trabalha e paga imposto para manter essa cúpula de poder. Então, quando você entende isso, você vai continuar votando, você vai estudar as pautas dos partidos que você vota, mas você não vai mais ser refém de uma idolatria partidária como muitos vivem. Então, você pode até, às vezes, transitar entre partidos. Por exemplo, numa eleição você votar em algum, em outra eleição você votar em outro, de acordo com as pautas e de acordo com a sua investigação sobre como essa pessoa atuou no campo político aí ao longo da carreira dela. Você pode mudar. Agora, entendendo a profundidade do assunto, você não é mais uma pessoa refém, você não é mais uma pessoa manipulada. A mesma coisa acontece com a religião. A maior parte, quando eu digo a maior parte, é a maior parte mesmo dos cristãos, eles vivem com essa compreensão superficial. Então, eu vou dar um exemplo do que seria isso, tá? Jesus me salvou. Pronto, ele salvou, é uma obra completa. Salvação não é pela metade, é uma obra completa. Mas ele é ensinado o seguinte: se você não fizer o que a denominação propõe, você corre risco de perder a salvação. Mas aí você tem que pensar,
Peraí, mas então a salvação de Jesus não é completa. Eu fui meio salvo por ele, mas se eu não fizer o que as pessoas estão mandando eu fazer, eu vou perder minha salvação. Entende? Então aí, com essa compreensão superficial, você vai sendo manipulado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos líderes, vou tentar tirar essa palavra, porque é uma força de expressão quando você fala muitas pessoas, né? A maioria das pessoas é muito força de expressão. Mas vamos usar assim então, uma parcela das pessoas, porque pode ser uma de 10, uma de 7, uma de 6, uma parcela das pessoas que são líderes, que são pastores, eles desconhecem isso aqui que eu estou falando para vocês. Eles só repetem o que eles aprenderam quando um dia eles foram membros da igreja. Então eles eram membros, eles ansiaram por desenvolver o máximo, né, a capacidade deles em Deus, e alguém enxergou ali na vida dele uma chamada, uma vocação, e ele, dependendo da igreja, ele vai para um seminário mais completo, outras, o Instituto Bíblico serve, as igrejas pentecostais, elas consagram a pessoa por expressão da vocação, e aí essa pessoa é colocada ali como pastor e ela repete o ciclo que ela viveu dentro da igreja, e ela faz a mesma coisa com as pessoas. Então existe uma manipulação inconsciente também, que não é de má fé, a pessoa acredita que está fazendo certo, mas existem também as pessoas que sabem o que estão fazendo, e elas se utilizam desse jogo de poder e dessa mentalidade para manipular as pessoas em favor daquele propósito. Então, quando a igreja deixa de ser um lugar para salvar e edificar pessoas e passa a ser uma instituição, uma representação de poder, ela sai dessa esfera aí do objetivo que Jesus Cristo tinha com as pessoas e com os 5 ministérios. Então, a igreja física, CNPJ, inclusive nós estamos aqui, eu e minha esposa, abrindo um CNPJ do nosso ministério aqui no Brasil, para cumprir burocracias. Mas para mim não muda em nada, porque eu tenho muita clareza e revelação no meu coração de o que é a Igreja de Cristo. Então ela pode se reunir na minha casa, ela pode se reunir num salão, ela pode funcionar de qualquer forma, desde que o propósito de salvar e edificar esteja sendo cumprido através de nossas vidas, da vocação de cada um. Mas quando a instituição ela se torna um sistema de poder e as pessoas que estão ali dentro tem 2 grupos, os manipulados, que fazem a máquina funcionar, e os que estão ali conscientes de que estão manipulando para que a máquina continue funcionando e mantenha eles no poder. Quando existe isso, aí é onde entra o que Jesus falou, raça de víboras. Essas pessoas são raça de víboras. Elas fazem uma aparência de piedade perante as pessoas, mas elas destilam veneno e hipocrisia. O próprio Jesus mostrou isso. Paulo também expõe os falsos apóstolos, os falsos pastores. Então, tudo que existe verdadeiro, existe o falso. Tudo que é falso, existe o verdadeiro. Esse livro aqui, ele vai te ajudar não a desmascarar ninguém. Ele vai te ajudar a desmascarar os seus ídolos. Porque talvez você ache que a igreja não presta, ou você acha que a igreja é a salvação. A igreja não é a salvação. A igreja é a união dos salvos. E quem é salvo, querendo ou não querendo, ele faz parte da igreja. Não tem jeito dele escapar. Por isso que uma hora ou outra você vai cair num grupo. Tem gente que fala assim, eu saí da igreja. Não tem jeito de você sair da igreja, porque mesmo que você esteja magoado, você vai se juntar com um grupo de magoado e vai ficar falando mal da igreja. Mas você é um salvo magoado. Você está machucado, você está frustrado, você está decepcionado, e você vai encontrar um grupo de decepcionados também, e vocês vão ficar lá falando da decepção que vocês têm. Porque geralmente os decepcionados, eles não lutam contra a si mesmo, no sentido de crescer. Eles lutam contra a igreja. Como? Olha, eles chamam tudo de religião, mas você só pode chamar de religião o que você discernir. O fato de existir um CNPJ e uma igreja física local não é religião, porque religião é uma mentalidade. Religião não é um lugar, religião não é um CNPJ, religião é uma mentalidade. Você pode
não ter prédio físico, você pode não ter CNPJ e ser um religioso, porque a sua mentalidade não está pautada na vida que flui de Cristo. Você está pautada nos seus raciocínios, nos seus entendimentos. Por isso que hoje, quando você conversar comigo, você vai ver o seguinte: eu não tenho conclusões precipitadas sobre nada. Eu vou olhar aqui, ó. Ou muita gente manda mensagem para mim assim: pastor, você concorda com isso? Aí eu falo: olha, eu hoje penso o seguinte, entendo dessa forma. É a compreensão momentânea que eu tenho sobre isso. Porque é o nível que eu lidei com isso até agora. Mas se a gente for mais profundo, pode ser que eu descubra que eu estou equivocado, como você também. Então, compreender é diferente de concordar. Por isso que as pessoas que concordam e discordam muito, elas estão ainda no superficial. Então, quando eu ensino algo para uma pessoa que eu já fui num nível mais profundo, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você lê um texto na Bíblia, aí você estudou o contexto, depois você pegou aquilo lá, estudou o contexto histórico, no sentido de que para quem foi escrito, como era a cultura daquele lugar, tal. Aí você entendeu o que ele quis dizer. Depois você vai orar e depois você vai viver aquilo e a sua compreensão ela vai mudando e você vai entendendo. No fim você fala assim: gente, eu não acredito que eu fiquei 10 anos pregando isso e não era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, acontece isso com todo mundo. Quem é sincero consigo mesmo, ele vai amadurecendo, ele vai ficando menos precipitado nessas conclusões assim. Porque tem gente que fala assim: pastor, eu posso pregar, eu preciso ser perfeito para pregar, eu preciso ser uma pessoa com 20 anos de evangelho para pregar? Não. Só que para que você seja um pastor, pregador sábio, é melhor que você pregue no nível que você anda. Tenta falar de coisas que ainda não são provadas na sua vida. Por quê? Porque pode te dar problema. Por que pode te dar problema? Porque você pode gastar 3, 4 anos ensinando um monte de gente uma coisa e você descobrir que não era aquilo depois. Ah, então como é que eu vou fazer? Ande naquilo que você está vivendo no momento. Até onde você chegou. Fale sobre coisas que você está ali, ó. Aquilo ali para você é um assunto vivenciado, ali você já estudou, já entendeu, já orou em língua, já jejuou. Fique um ano inteiro falando sobre aquilo. Eu falei sobre paternidade por anos, continuo falando. Então, às vezes, você vai até errar, mas erre naquele assunto que você entende, porque você vai só lapidando, né? Eu falei, a pessoa pergunta para mim: mas e o evangelho? Não vou pregar o evangelho? O evangelho da salvação você prega para quem não é salvo. Depois que a pessoa é salva, você precisa ensinar o reino para ela. A vida no reino, a vida no espírito. Então eu já falei isso em outros vídeos. A pessoa fala assim: aquela igreja não prega o evangelho da salvação. Não, é porque aquela igreja já está com um monte de salvo lá e eles estão aprendendo a crescer. Você vai ver que você falar do conceito de salvação, de Jesus morrer na cruz por nós. Eu vou falar algo aqui que hoje de manhã eu estava meditando e me veio um pouco de entendimento sobre isso. Eu vou compartilhar aqui nessa aula já para você começar também a meditar sobre isso. O evangelista, que é aquela pessoa que Deus dá um dom para ela, principalmente sinais e maravilhas, para que ela exerça porque a Bíblia diz que os sinais são para os incrédulos. Então, os sinais e maravilhas é para os incrédulos, para eles verem o poder de Deus e você apresentar Jesus na mensagem. Os evangelistas, eles, quanto mais superficiais eles forem na mensagem, em termos de salvação, melhor, porque alcança o máximo de pessoas. Claro que nós temos que fluir no Espírito e deixar o Espírito Santo nos usar, mas você tem que ter uma consciência do que você está fazendo. Então, quanto mais superficial ele for, melhor, porque essas pessoas vão vir para Jesus. Elas não vão vir para uma doutrina, elas não vão vir para uma igreja física, não, uma instituição, elas vão vir para Jesus. Depois essas pessoas vão ser trazidas para o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele precisa também, se ele é pastor e mestre, depois tem a fase de mestre, mas se ele é pastor somente, ele precisa dar para essas pessoas o leite. Essas pessoas são imaturas, elas são carnais, elas são crianças na fé, elas estão feridas, elas precisam de superficialidade, de cuidado e de acolhimento. O pastor faz isso.
Quando essas pessoas passam da fase do leite, que elas já entenderam o amor de Cristo, que elas se sentem acolhidas, que elas se sentem amadas por Jesus, elas conheceram uma comunidade onde elas se sentiram, veio a sensação de pertencimento. Aí vem a atuação do mestre, que pode ser um pastor mestre, ou uma igreja que tem um pastor e ele tem um mestre na igreja trabalhando. Aí o mestre, ele vai trabalhar com a profundidade da palavra e da verdade. Então não se preocupe em esfregar verdades na cara do povo que é imaturo. A verdade, vou usar esse termo assim para ficar bem enfático, né? A verdade, ela é esfregada na cara de quem quer amadurecer, está amadurecendo. E aí o mestre, ele vai atuar nesse amadurecimento da igreja. O profeta, ele fica lapidando, porque há uma tendência da igreja ao longo do tempo, ela se desviar para um lado, se desviar para o outro, e vem com ensino diferente, vem com posicionamento diferente. O profeta alinha. O profeta é quem chega ali junto com outros ministérios, com o mestre e com o pastor, e traz a igreja de volta para o centro, que é Jesus. Porque a igreja às vezes começa com uns negócios meio para fora, meio não sei o que, vamos fazer isso, vamos... e o profeta, ei, peraí, ó, a visão é essa aqui, ó, volta. E o apóstolo, ele capacita novos líderes, ele consagra novos líderes, ou ele deixa alguém ali estabelecido, ou ele envia. Por exemplo, você vai ver Paulo enviando Tito, enviando Timóteo, enviando Priscila e Áquila, enviando Apolo. Aí depois ele fala para Tito, vai lá e estabelece presbíteros. Ele recomenda Tito para ir em um determinado local e estabelecer presbíteros. Então Tito vai debaixo de uma palavra, fazer o trabalho de formação e consagração de novos líderes. Então você precisa entender essa dinâmica. O que eu vejo hoje nas igrejas? O apóstolo faz tudo ou o pastor faz tudo? Então, ele quer, por exemplo, você vê hoje nas igrejas o apóstolo, quando ele é o pastor da igreja, porque o apóstolo ele tem que ser pastor da igreja até ter pastor. Depois que tem pastor, ele vai fazer outra coisa. Ele vai formar líderes, ele vai estabelecer igrejas, O que eu faço hoje é uma unção apostólica. O que eu estabeleço líderes, pastores, formo líderes. Eu não estou atuando mais como um pastor. Só que tem apóstolo que ele não consegue soltar o osso. Então ele fica lá na igreja dando ensino profundo para as ovelhas, que são ainda... A pessoa foi batizada ontem no evangelismo, aí o pastor quer falar de Apocalipse para ela, quer falar de fundamentos. Não, porque aqui a nossa igreja é pautada na verdade, nós vamos falar de escatologia. E aí fica todo mundo assim, nossa, que palavra bênção, né? Mas quem que precisa discernir? Né? Cada um se discernir na sua função. Então é muito difícil às vezes para o pastor, porque ele tem o pastor, a função pastoral. O apóstolo às vezes ele está na unção pastoral, às vezes ele está na unção... Porque quem funda a igreja é o apóstolo. Se a pessoa não tem chamado apostólico e ela fundar uma igreja, a forma que eu entendo, irmão, me perdoe, mas é uma opinião baseada no meu entendimento, posso estar errado, das funções dos 5 ministérios. Então, eu não tenho chamado apostólico, não tenho uma unção apostólica. Mas eu saí de uma igreja, porque eu não quero ficar lá e eu acho que lá está tudo errado, e eu vou abrir a minha do jeito que eu entendi que é o certo a se fazer, e eu vou abrir a minha igreja porque eu sou pastor. Cada um faz o que tem no coração, o que indica o certo. Eu entendo, baseado em como as igrejas eram fundadas no Novo Testamento, de que a função de fundação de uma igreja é apostólica. Ela não é pastoral, ela não é do mestre, ela não é do evangelista e ela não é do profeta. Então, se você não tem chamado apostólico e você abriu uma igreja, está fazendo ali, provavelmente, sem você perceber, você deve ter se tornado já o faz tudo. Por que o faz tudo? Porque por você não discernir os ministérios e as vocações, você vai fazendo o que dá para fazer. Aí governa a igreja, governa a tesouraria, prega, evangeliza,
aí de vez em quando profetiza, de vez em quando quer ensinar, e aí quando você não tem identidade, a sua igreja não vai ter identidade. As pessoas que vão crescer ali, elas vão crescer misturado, porque uma vai dizer, eu sou pastor porque eu falo bem e eu entendo da Bíblia. Como você vai ajudar essas pessoas se você mesmo não discerne as coisas? Como você vai identificar as vocações das pessoas se você não discerne a própria vocação? Hoje em dia, todo mundo que chega num lugar e é carismático e alguém vem na casa dele para ouvir o evangelho, ele já acha que é apóstolo, ele já acha que é pastor. E é um evangelista. Ou às vezes a pessoa é só alguém carismático. Porque os dons confirmam os ministérios. Entende? É difícil para a gente ouvir isso, porque tem gente que vai morrer agarrado naquilo, porque ele não vai. Você já imaginou uma pessoa chegar e dizer assim, cara, eu tenho uma igreja há 10 anos, mas eu descobri que eu não sou pastor. Tem que ser muito corajoso, tem que pegar o ego assim, jogar lá na lata do lixo de uma vez. E tem que ser muito corajoso, porque você vai chegar em determinados momentos da sua vida que a única coisa que você tem é seu título. Eu já cheguei em alguns momentos da minha vida que eu não tinha título, eu não tinha nada. E uma coisa eu aprendi com isso, foi bom para minha vida. Ou você é filho de Deus, ou você sempre vai se apoiar em alguma coisa. Na sua bandeira da denominacional, no seu título. Não, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu sou um empresário bem-sucedido. Então, se você perde aquela condição em algum momento, como é que você vai viver? Quando eu saí do ministério do Mato Grosso, que eu fazia parte, eu cheguei aqui nessa cidade onde eu moro. Todo mundo que já me conhecia, você é um pastor. Eu vejo que você tem um chamado apostólico. Mas eu não tinha nada para apresentar. Eu não tinha uma igreja, eu não tinha um passado. Eu vou viver do passado? Não, eu já fiz isso. Tá, mas agora você está fazendo o quê? Nós, como seres humanos, não fomos preparados, nós não estamos preparados para lidar com a verdade das coisas, dos fatos. Os homens maduros, eles lidam com a verdade. Por exemplo, meu livro, o segundo livro, chama Vasculhando as Profundezas do seu coração. O que você seria se só lhe restasse a fé? Você perdeu tudo. Perdeu sua empresa, perdeu sua igreja, perdeu seu título. Eu conheci um terapeuta, porque para eu atender na terapia, eu preciso estar fazendo terapia. Olha que interessante, como que o mundo, eles fazem melhor as coisas do que nós. Para eu ser terapeuta, eu preciso ter um terapeuta. Agora, tem pastor que não tem pastor. Ele é pastor, mas não tem pastor. Depois, coloca nos comentários aí, me explica isso aí. Se para você ser mestre no mundo, você tem que ter um mestre. Para você ser terapeuta, você tem que ter um terapeuta. Mas para você ser pastor, não precisa ter pastor. Tem gente que fala assim, não, Aí é onde entra a questão da opinião, tá? Depende também dos seus objetivos. Tem amigos meus que eles não gostam de igreja física. Eles se relacionam com cristãos, mas eles não são ligados a nenhum tipo de instituição. E eles não acreditam muito nessas questões de autoridade, né? Um líder específico para grupo de pessoas. E eu vejo uma vocação neles, mas é onde eu falo aqui, né, no meu livro. Cada um teve experiências positivas ou negativas e por uma lente superficial as pessoas tiram suas conclusões. Eu também tiro conclusões às vezes de coisas que depois eu vejo que tinha a ver com algo do meu coração, de alguma experiência negativa. Porque todas as nossas experiências da infância, adolescência, elas vão moldando a nossa percepção das coisas. Por isso que é tão importante a meditação na palavra. Porque você vai desconstruir percepções erradas e construir a verdade em você. Toda a Bíblia fala de liderança, se toda a Bíblia fala de apóstolo, fala de pastores, fala de líderes, fala de autoridade. Hoje não existe mais, mas minha fonte de fé é a Bíblia. Mas hoje é diferente. Então, eu pego um versículo que sustenta a minha convicção que foi formada numa experiência negativa e forma uma doutrina. E aí eu digo que é uma visão. Bom, como eu disse, a igreja em si ela não tem formato específico, padronizado. Mas algumas coisas são fundamentos. Por exemplo, a autoridade é um fundamento. Honra é um fundamento. Não existe honra sem autoridade. Não existe autoridade sem honra. Porque honra serve para autoridade.
Você honra a autoridade da sua cidade. Por quê? Porque tem uma autoridade. Se não tivesse uma autoridade, você ia honrar quem? Então, um princípio depende do outro. Você é um pai, certo? Seu filho te honra. Honra pai e mãe. Então, se você não tivesse autoridade sobre seu filho, ele não te honraria. Se ele não te honrasse, você não era autoridade. Então, se você não é autoridade, você não é pai. Porque pai é autoridade. Pai automaticamente é autoridade. Os filhos respeitando não é uma autoridade. Então, se o meu filho não me respeita, eu continuo sendo uma autoridade. Ele que está em desonra. Então, as pessoas que falam para mim, eu não acredito nisso. O princípio não muda por causa da minha crença. Por exemplo, eu sou antissistema. Eu não acredito que o prefeito é a autoridade da cidade. Ele vai deixar de ser prefeito e ele vai deixar de ser autoridade porque você não acredita? A mesma coisa é com a igreja. Você pode falar mal de pastor, falar mal de apóstolo, dizer que é aquilo, que é isso e tal. Ele vai continuar sendo, porque quem constitui é Deus. Romanos 13 diz que Deus constitui toda a autoridade. Se Deus constituiu, qual homem desconstitui? Então, eu posso falar o que eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso dar uma aula aqui para você e explicar o que eu quiser. Os princípios não mudam. Só existe honra porque existe autoridade, só existe autoridade porque existe honra. Eu não acredito em princípio de honra, não acredito em princípio de autoridade. A verdade vai continuar sendo a mesma, se tem a sua crença. Mas nós estamos preparados para essa verdade? Para lidar com isso? Porque se você abrir uma empresa, se você for o chefe, princípio de autoridade, e seus funcionários vão ter que honrar a sua autoridade. Mas você disse que não existe autoridade, não existe honra. Como é que vai fazer então com a sua empresa? Porque você é contra a igreja. Você que eu estou dizendo, porque a mensagem aqui, ela vai um pegando o outro, às vezes você também que está vendo aí, não é para você isso. Mas vai servir para você um dia. Quando você for confrontado nessa verdade, quando alguém disser para você, não tem esse negócio de pastor, e ninguém tem que sujeitar ninguém não, só me sujeito ao Espírito Santo. Tudo bem. E lá na sua casa, quem que é a autoridade? É o Espírito Santo. Então, e seu filho fala isso para você? Quando você fala para o seu filho fazer alguma coisa, ele fala, não pai, eu vou perguntar para o Espírito Santo, que não tem negócio de autoridade. Lá na empresa que você trabalha, você fala para o seu chefe também que não existe autoridade, que é o Espírito Santo que manda na sua vida? Lá na cidade tem a polícia. Se você quebrar a lei, você vai falar para o guarda, para o policial também que não existe autoridade, porque é o Espírito Santo que mandou você fazer? Então, a gente precisa expor. Tem duas luzes ligadas aqui. A gente tem que expor nosso coração à luz de Cristo, porque as nossas intenções podem estar distorcidas. A gente está se justificando. Eu me justifico em mentira, já me justifiquei e continuo me justificando. Porque tem coisas que eu penso, tem hora que eu falo, e quando eu vou investigar minha motivação, eu vou falar para você, por que eu faço terapia? Porque a função do pastor era para ser terapêutico. Por exemplo, para não confundir sua cabeça aqui. Quem tinha que fazer o que o meu terapeuta faz era o meu pastor. Era o quê? Me expor a mim mesmo com amor, acolhimento e sem julgamento de valor. Esse era o papel do meu pastor. Qual é o seu pastor? Não, tô criando aqui uma figura de pastor e pastoreado. Pode ser com você, comigo. O que meu terapeuta tem feito com a minha vida? Claro, grande parte dos conceitos da psicanálise, que eu também estudo, eu não trago, porque eu já li a Bíblia, já entendi o fundamento da verdade, eu não misturo algumas coisas. Mas tem um que o terapeuta faz que os pastores não estão fazendo. Quando você expõe a pessoa a ela mesma, não é com acusação, não é com julgamento de certo e errado. Você tem que ajudar ela a enxergar. É como se fosse assim, pensa comigo. Aí a pessoa fala, expõe o coração, se abre. Você não vai lá e esfrega a Bíblia na cara dela. Você faz perguntas, você traz ela a uma compreensão para que ela se enxergue, ela chegue às conclusões. Por exemplo, porque eu faço isso lá na minha casa, porque não sei o quê. Aí você fala, mas o que você sente quando você faz isso? Aí a pessoa começa a pensar. Mas quando ela se sente acolhida e conectada com você, que é pastor, ou você que não é pastor, você é pai, quem está assistindo, ela começa a falar, é verdade, a minha motivação é rebelião, né? Isso é uma rebelião, né? Rapaz, eu nunca tinha visto dessa forma. Eu achava que eu estava fazendo justiça. Você está vendo como você vai cuidar da pessoa? Mas os pastores estão fazendo isso? Responde você aí nos comentários.
Os pastores estão fazendo assim? Ou ele não tem paciência, ou ele quer pegar um versículo e esfregar na cara da pessoa e falar: arrependa-se, pare de pecar. A pessoa não vai conseguir. Então não precisa. Vou ser sincero com vocês aqui. Porque eu sou cristão acima de tudo. Não precisa de psicanálise. Só precisa da psicanálise quando o evangelho está faltando nas pessoas. Aí você põe outra ferramenta no lugar, né? Porque a gente acha que ser pastor é abrir um prédio e governar a vida das pessoas. E ficar lá todo domingo falando para elas o que elas já sabem da Bíblia ou inventando coisa nova para impressionar. A gente tem condições de lidar com essas verdades? Essa mentoria que você está fazendo, você pagou. Você precisa de algo que realmente vire chaves na sua vida. Não adianta eu ficar com um monte de conteúdo aqui que vai, nossa, que legal, que bênção. Isso aí você já ouve em vários lugares. É para você virar a chave da sua vida. Desliga desse sistema de mentalidade, aprisiona a mente das pessoas, de manipulação, sabe? De persuasão, de falsidade, de ilusão, de alienação. A gente tem que sair disso. Vai estudar sobre um determinado assunto para falar para as pessoas. Tenha paciência de entender o assunto. Não queira ser o especialista de algo que você nem entendeu direito. Porque aí nós vamos ser líderes melhores, pais melhores, empresários melhores. A sociedade vai ser transformada. Mas hoje o cara, não, eu sou B-O-L, né? De um lado, e o outro é L-U, não. Eu sou isso, eu sou aquilo. Se você não é aquilo, você é aquilo. E se você é do meio, eu julgo quem você é. E tem que ser ou verde ou vermelho, senão... sabe? Não é assim, as coisas não são assim. Bom seria talvez se fosse simples assim. Então eu preciso... A gente fala tanto de sabedoria, mas cadê a sabedoria? Minha esposa fala isso, a gente procura pessoas mais velhas do que nós. Eu procuro pessoas mais velhas do que eu para aprender. Quando você acha, gaste o dinheiro que você tiver para estar perto dessa pessoa. Sabe por quê? Porque tá raro hoje em dia, pessoas sábias. Ó, gente cheia de conhecimento e de vaidade, toda esquina tem um. Agora, gente sábia, quando você encontra uma, gaste o dinheiro para aprender dela. Se você não me acha sábio, não gasta comigo, mas encontre alguém sábio. Procure alguém que sabe mais, que é uma pessoa ponderada, que é uma pessoa que enxerga as coisas com ponderação, com equilíbrio. E aí você vai e gasta dinheiro. Por que eu falo gasta dinheiro? Porque o sábio também não vai te dar de graça, porque a sabedoria custa caro. Na hora da gente começar a enxergar a verdade, mesmo que ela derrube os nossos ídolos, né? Então, Deus abençoe vocês. Essa aula, ela vai ficar disponível na plataforma. Tem vários textos na plataforma ligados a esse assunto. Todos os assuntos, apesar de pegarem algumas vertentes diferentes, eles se correlacionam para você se tornar um pai melhor, uma mãe, né? Um líder melhor, porque eu estou falando aqui sem gênero, tá? Então, você é empresário, empresária, pastor, pastora. Ah, minha igreja não acredita que tem pastora. Tá bom, você é esposa de pastor. Então, serve para todos vocês. Com certeza, a vida de vocês vai se tornar melhor em todos os aspectos, se você entender um pouco dos princípios que estão sendo colocados aqui nessa mentoria, tá certo? Deus abençoe vocês. Não deixe de comprar, já pede aqui para nós 2, 3, 4 livros. Ou de cada, ou você pede repetido para dar de presente. O melhor presente que você vai dar para um amigo seu, cristão, que você ama, é um dos meus livros. Pode ter certeza que é um presente valioso.